Sejamos todos bem-vindos nesta manhã tão bela, nesse dia significativo para todos os cidadãos brasileiros que têm uma consciência mais exata do que é ser um patriota, do que é amar a pátria e, em especial, como coração do mundo e pátria também do Evangelho do Cristo. Retornar a esta casa é como retornar à nossa casa. Ser acolhido por amigos destas e de outras etapas, e na certeza que todos buscam a compreensão do Cristo de Deus e, consequentemente, de nosso Mestre, modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo. E se um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus, não do Cristo, de Jesus em outros orbes, o que somos hoje no corpo desse mesmo Jesus, que é uma fração do Cristo de Deus, que não é senão uma semente personificada da Boa Nova, o Evangelho Cosmos, ou o Evangelho à luz do cosmos. Vamos respirar com serenidade para entender este momento. Momento de libertação de consciências, de compreensão mais exata da nossa realidade. Na certeza que semear é plantar alguma coisa. E nascendo desse plantio, ou deste verbo, a palavra semeando, é divulgar o que foi plantado. E hoje vamos ter as duas coisas. Desde o preparo da terra, de preferência a terra fértil, não o pedregulho, não os espinheiros, e nem jogar na beira das estradas, para que os pássaros da negligência e de outras situações que nos distanciam do nosso compromisso possam levar a boa semente e impedir que ela floresça em nossos corações. E no preparo do terreno fértil, a escolha das sementes, o plantio e o cultivo, a florescência e a frutescência, e depois a divulgação do produto para todos aqueles que por ele se interessam. A boa nova do Cristo em espírito verdadeiro. Inspirem mais uma vez, se acalmem, se asserenem, preparando as ambiências menimônicas dos abismos dos infra-reinos, mergulhados nas entranhas mais sutis da matéria mental, componente das estruturas mais ínfimas dos microtúbulos, das nascentes da vida, para a edificação e construção do fluido universal, que é o plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do Todo Sábio, no qual vão vibrar e viver constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E por nossa vez, como pequenos deuses, na certeza que das imanências de nossas consciências, nós vamos escolher dentre as melhores as sementes e, após elegê-las, na certeza que o psiquismo divino, o Verbo Criador, a força, vitalidade e vida, o Evangelho
anunciado pelo Cristo e por Jesus, possa personificar-se no terreno de nossos conscientes, das entranhas da alma como fração dessa realidade imortal, para que possamos, através da nossa inteligência, de nosso poder imaginativo, dos nossos pensamentos como poder criativo, criarmos a ambiência, o terreno necessário para que a semente das virtudes, imanências de nossas consciências ou do reino de Deus em nós, possa começar o espetáculo, preparando todas as situações condizentes para o festim de núpcias anunciado por Jesus. E todos serão convidados. Em primeiro lugar, os mais preparados intelectualmente, às ambiências de nosso inconsciente, os traumas, os conflitos, as dúvidas, os desenganos, as mágoas, os ressentimentos, tudo que já estivera lá nas intimidades daqueles infracorpúsculos e passaram por todos os reinos e sub-reinos, infra-reinos, mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, vivenciar as suas experiências como almas encarnadas, como personalidades, como laboratórios vivos. E hoje se encontra nesse oceano à espera de promoção. E os que não aceitarem vestir a roupa nupcial e participar do enredo, do contexto da festa de promoção e sublimação consciencial, porque neles foram semeados os mais nobres propósitos, foram semeadas as mais belas sementes. Por isso transformaram-se das entranhas do reino mineral, com a força de atração, repulsão, nas ambiências do reino vegetal, o desenvolvimento da sensibilidade e dos instintos, na propagação dos instintos para o reino animal e no desenvolvimento da inteligência e certas ambiências da afetividade, e a expansão dessas para o pré-humano e a sublimação delas no reino humano, na construção das forças intuitivas ou virtudes ou sementes imortais nas ambiências da intuição, para ser arquivadas nos celeiros do reino de Deus em nós. E agora só desce quem subiu, e retornando dos altos planos para buscar as ovelhas perdidas, porque as que estão seguras no aprisco esperam um tanto mais por promoção. E só evoluímos quando nos dispomos a dividir com quem ficar na retaguarda. Se esses que já estão em nós não aceitar o convite, se aqueles que estão em nós, como parte desse oceano inconsciente, regido pelas sementes do superconsciente, nas ambiências do subconsciente, não aceitarem a mudança do comportamento conforme a proposta elencada, convidaremos de todas as instâncias, porque um pensamento bem estruturado nos conecta com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quem comigo não se ajunta, espalha. E começar a dizer a eles
em alto e bom som: vinde a mim, todos vós que sofreis, e que se encontrais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei a respeito de mim, que eu sou brando, sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque a única exigência para a permanência neste festim é a observação na conduta, o compreender, o sentir, o falar e viver a lei de amor, que tem a função de compreender do micro ao macrocosmos. A justiça, a função de corrigir, educar todas as instâncias. E a caridade como um processo iluminativo e libertador das consciências sequiosas do saber e esperançosas pelas oportunidades do reto viver. E assim, a vibração desse pensamento bem arquitetado como capacidade criativa, sobre as luzes da inteligência intelectiva, dependendo do que se pretende, da inteligência emotiva, conforme a proposta de cada ser, e a inteligência espiritual. Se eu quiser mais do mesmo, a inteligência intelectiva, e se eu quiser iluminá-la para ir além do trivial, eu posso incorporar nela a inteligência afetiva. E se eu quiser ir além dos relacionamentos saudáveis ou por interesse, e quiser transcender tais relacionamentos com ética, com moral, vou permear essa com a inteligência espiritual, semeando a boa nova para o cultivo, florescimento e a frutescência das virtudes vindouras, para que possamos construir a paz nas imanências de cada semente e na propagação da mensagem a cada pensamento nobremente estruturado, a cada emoção previamente elegida ou selecionada a ser promovida ou a ser expandida, a cada palavra lucidamente proferida e a cada atitude nobremente executada. Inspirem mais uma vez com suavidade, abracem-se e sintam-se em paz, na certeza que a vibração de um pensamento anunciando a boa notícia, ou nas sementes de luz que vamos permear os abismos perturbadores, possamos nós ter a certeza da onisciência da paternidade cósmica, da onipresença em nós e da onipotência, consequentemente, e podermos dizer àqueles que estão sob nossa responsabilidade, com perfeita onisciência, sabendo o que é, para que servem e como usá-los. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, no aprisco do consciente, nem do subconsciente. E é necessário que eu as traga do inconsciente ou do superconsciente, ou do entorno. Mas entenda-se e se comportem como um só rebanho e um só pastor. E pelo mecanismo imensurável da oração e de outro 2 vezes mais potente do que a mesma, que é a música,
possamos todos, a serviço da fé esclarecida, assessorado ou ancorado pela alegria de viver, que abrirá os espaços psíquicos, físicos, emocionais, morais ou espirituais, para que esses novos convidados possam entrar por sua vez, ou abrir as portas para aqueles outros que não desejam por agora aceitar o nosso convite, ir para os seus campos, para as suas distrações que por enquanto necessitam, ou ilusoriamente necessitam. E na certeza que a esperança, como âncora e representante do amor divino, a presença do amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida, trará o celeiro das boas sementes. E ao mesmo tempo, as diretrizes para que possamos preparar a terra, semear, cultivar, até a florescência, frutescência e depois anunciar como, quando e onde fazer aquilo que foi feito na experiência de cada qual. E a gratidão como processo de execução da obra em si, na certeza que tudo que pensarmos, sentirmos, falarmos e vivermos, seja no íntimo ou no meio, no contexto onde por ora morejamos, que estamos fazendo para nós, para o Cristo de Deus, para o próprio Senhor Supremo, como se Ele próprio estivesse em nosso lugar, e sentir-nos de fato que somos deuses e que todas as demais expressões, em todas as frequências, nuances e matizes das origens da vida à sua mais alta expressão, possam sentir-se como tais e aceitar a nossa reverência com a mais profunda e lúcida certeza e convicção, e dizer: Namastê. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Sejamos todos bem-vindos. Todos estão bem? Já perceberam o que nos aguarda nesta manhã tão bela? Não poderia ser diferente, já que hoje seria um dia atípico, que vocês poderiam estar em qualquer momento, em qualquer lugar. Como anunciaram num dado momento, muitos serão chamados e poucos se escolhem ou escolhem atender os chamados. Agora, não é muito de quantidade, é muitas formas de fazer o convite. Então, a primeira vez que fomos convidados para expor esse tema, nós fomos mergulhar as nossas próprias ambiências e ficou muito claro que não era número, porque se fosse por número, Jesus não tinha nos dito: onde houver 2 ou mais em meu nome. E ele nem disse humanos, porque Ivone do Amaral Pereira ficou 17 anos falando apenas aos espíritos desencarnados, porque os encarnados não se interessavam ainda por sua mensagem. Tempo semelhante aconteceu com Chico Xavier. No caso de Ivone do Amaral Pereira, as ambiências estavam tão refratárias
por conta de uma equipe de espíritos que não gostaria que aquela semente fosse semeada, ou que aquela propagação fosse dividida com alguém, que até as paredes da casa espírita tinha lodo e escorria água. E após 17 anos de pregação, consciência do que se faz, na certeza que o mínimo que estamos fazendo é pregar para nós mesmos. E aquele grupo de espíritos, curiosamente, quase todos monges, que não admitia tal mensagem, adentra a casa. E ao adentrar, todas as paredes ficaram brilhantes, cristalinas, e estalaram ou estenderam um tapete vermelho agora para os encarnados poder se achegar por sua vez. E é mais ou menos assim que fazemos no terreno do nosso consciente. E principalmente quando esse consciente não está preparado. Porque sabemos que o consciente, para ficar melhor compreensível, é a mente, onde eu estou usando para falar com vocês. Onde eu estou pensando, onde eu estou usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha razão. E neste mundo, segundo Emmanuel, onde eu possa pensar, onde eu possa raciocinar, duvidar e indagar, eu tenho um link. Eu posso intencionar comunicar-me com o reino de Deus em mim. Só que para tanto eu preciso preparar-me e vestir a roupa nupcial, do contrário, não conseguirei. Então não adianta entrar na ambiência com a roupa desconexa, em dissonância com aquilo que se pretende. Quantos desejam este autoencontro, mas sequer sabe cuidar do vaso físico? E enquanto não aprendermos a pacificar as ovelhas do vaso físico, a semelhança de o Cristo interno a dizer para Pedro, a personalidade: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Um pensamento desgovernado dizima essas ovelhas. Uma emoção perturbadora dilacera essas ovelhas. Uma palavra mal proferida mata uma infinidade delas. E uma atitude em dissonância com esse cuidado, com essa harmonia, nos leva à construção de incontáveis enfermidades. E ao mesmo tempo, neste ambiente, temos um link com o inconsciente. Se eu vou usar a maledicência, é para lá que eu estou me conectando. E para ali não precisa muita coisa, porque eu já vim de lá. Ou no mínimo passei por lá. Porque se eu sou uma semente da minha superconsciência, porque ela pode semear isto, mas a minha superconsciência pode escolher o que está no inconsciente para ser plantado. Não precisa ser uma semente se a ambiência não condiz com a realidade que se propõe. Então, dependendo do processo encarnatório, eu encarno um ser primário do meu inconsciente. E antes escolhi seres habilitados para compor o subconsciente, que é regido pelo superconsciente, para governar com sabedoria
e esmero o perispírito e o corpo físico. Se este ser primário não interferir maleficamente, a harmonia será perfeita nessas ambiências perispiríticas e físicas. Porque ali se encontra pequenas almas instintivas com a função de preservar a vida em perfeita harmonia. E elas só obedecem às leis que regem esta harmonia, segundo Miramês. Mas quando esse ser mais primário, ou desatento, ou distraído, já que ele viera do inconsciente, do universo das paixões, e a ambiência onde ele encarnou propõe semelhante propósito, ele vai comer, por exemplo, por prazer, por hábito, porque ainda não sabe comer por necessidade. Ainda não entendeu que o ato de comer, você está convidando ovelhas para o seu aprisco. E Jesus foi muito claro ao dizer: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Você convidou, mas no ato da refeição já está falando da vida alheia. Já não estão se perdendo quase todas? E um tanto mais do que está em você já. Isso alguém faz, não é o caso de vocês, só dei um exemplo, né? Porque a gente nunca critica nada na hora da refeição. Quando eu como, como dizia Buda. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que você, que é uma bela e amorável cenoura, está morrendo para dar vida à minha vida, que para nascer morreu e para viver precisa matar. E eu tenho o direito sim de interromper a sua vida, conforme Pietro Baldi em A Grande Síntese no capítulo 71, o fator psíquico na terapêutica. Só que eu tenho o dever de dar a você mais do que você tinha onde você se encontrava. E isso com Jesus temos a certeza. Se eu abandonei a pescaria como Pedro, se eu abandonei a cobrança de impostos como Mateus, e etc., nele eu tenho a certeza que vou ter algo mais e melhor. Então nós precisamos transmitir, segundo Buda, segundo Masaharu Taniguchi, segundo Deepak Chopra, para esses seres que estão interrompendo as suas vidas, na certeza que eles vão ser acolhidos em nossas vidas e serem promovidos. Porque eles vão criar a ambiência no mundo físico para a semeadura do mundo perispirítico no físico. Eles vão permear o mundo perispirítico e criarem a ambiência para a semeadura do mundo mental, psíquico, da própria alma. E dependendo de quem os cultivara, de quem plantou, e todos os processos, desde a escolha da semente, o preparo da terra, todas as etapas, eles podem ir além da nossa própria mente e abrir espaços em nossa própria consciência. Porque isso vimos quando Buda, por vários e vários meses, buscava a iluminação, pensando que era não tomar banho, não cortar cabelo, não fazer barba, não comer nada vivo, que ele iria encontrar a iluminação. E quando já não estava quase nem parando de pé, porque já estava quase que um graveto, para quem assistiu o filme O Pequeno Buda, ao intencionar lavar o rosto, que já era um absurdo para os demais. E já que ele fez aquele gesto que contrariava, porque ele viu, quando aproximava do rio, um barqueiro. E o barqueiro estava ensinando alguém a tocar.
Ou melhor, o barqueiro viu um barco conduzido por um barqueiro e alguém dentro do barco ensinando um outro alguém a tocar. Preste atenção. Se você soltar a corda, não toca. Se afrouxá-la. Se apertar demais, arrebenta. E ele já estava arrebentando porque ele estava indo para um extremo. Então o corpo já estava morrendo. E tomando consciência disso, viu que não era aquele extremo. Então chegou à beira do rio e lavou o rosto. Foi o primeiro gesto. E aquilo já foi o suficiente para todos os demais abandoná-lo. Porque ele contrariou todos os métodos que eles acreditavam verdadeiros. E na sequência, já que ele abriu o seu psiquismo, apresenta-se para ele, ou chega-se até ele, uma sacerdotisa, que estava pastoreando alguns animais e trouxe um prato de arroz, na verdade uma tigela de arroz cozido com leite de vaca, que para a crença antiga era algo vivo. O arroz morreu, o leite era do bezerro, e neste instante, ante o início da resistência, ela permeou o seu psiquismo e mostrou a ele toda a cadeia alimentar. Falou: a vaca não matou o capim. O capim escolheu vivificar a vaca. E este leite não foi roubado do bezerro. A vaca, por amor ao seu dono, produziu um tanto mais. Porque eu, que já fui retireiro, vaqueiro, você pode fazer o que quiser para tirar o leite do bezerro daquela mãe vaca. Você não consegue. Ela esconde o que é dele. Depois você pensa, ela já esgotou, ficou murchinha as tetas, você solta o bezerro e enche tudo de novo. O tanto dele ficou guardado lá num depósito lá, que só ela sabe explicar isso aí. Ou quando a gente esteve por lá, guardou essas memórias. Quando estivemos por lá. Então, de modo que ele quis duvidar após o gesto da sacerdotisa. E como se fizesse um teste de fé, por ignorar tamanha realidade e lucidez. Bom, se ela tiver certo, se o que eu estou fazendo é correto, essa tigela vai rodar corredeira acima. E a tigela começou a rodar corredeira acima, mostrando que a sacerdotisa estava correta e a atitude que ele tivera também. A partir dali retorna para o lar, toma banho, se barbeia, corta cabelo, e eu falo amorosamente, reassume a sua família, porque tinha família, tinha esposa. E sem mover um músculo embaixo da árvore bódia, foi meditar. Agora para o outro, o mergulho interno após cuidar do corpo, todos os preparos, criou as ambiências e agora fora, porque venceu o meio externo e sabia que não era por ali, e segundo Ramatiz, agora ele estava pronto para entrar na antecâmara e enfrentar a vaidade, a luxúria, a maledicência, e ele foi vencendo desde o ego que as representa até todas as situações, até iluminar-se sem mover o músculo. Por isso que esse diálogo que vamos fazer, na intenção de iluminar-nos, ele precisa sim do conhecimento. Porque sem conhecimento eu não sei nem por onde começar. Sequer eu sabia o que era oração. Eu pensava que era um conjunto de palavras decoradas. E depois, estudando Allan Kardec, na oração, cada palavra deve revelar uma intenção. Eu não posso então dizer qualquer palavra. E um tanto mais, a oração é a filha primeira da fé. Se é filha, já não é mais algo virtual.
é um ser. E de fato é, porque se eu tenho a fé raciocinada, eu sei. Então eu crio a oração baseado neste saber. Se eu tenho a fé vivenciada, eu sou. Por isso que agora é a fé que representa ou coloca em ação ou cria na realidade, porque ela é mãe de todas as virtudes, e a oração como filha primeira é o projeto de plantio, cultivo e sublimação de todas as virtudes simultaneamente. E é fácil compreender isso porque quando estudamos Hernani Guimarães Andrade na obra Psiquântico, além de confirmar que tudo que existe no cosmos é feito de uma única partícula, o espírito como princípio inteligente do universo, a mônada ou átomo primitivos, e que tudo que existe no corpo fatalmente vai transformar-se em instintos. Todas as estruturas inerentes ao sistema digestivo fatalmente vão encarnando, desencarnando e passando por cada um dos seus setores, já que todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E enquanto estas vidas concernentes ao sistema digestivo não aprender nesse universo digestivo a presidir todas as coisas, não estão aptas para entrar no sistema respiratório. E aqui o máximo que elas conseguem aprender e assimilar, 5% da energia que morre fora de nós e vem como alimento. E como sabemos que o ar está saturado de todas as forças dos humanos, pré-humanos, animais, vegetais e outros reinos, trazendo uma síntese perfeita daquilo que necessitamos para viver. E o sistema respiratório canaliza mais de 70% de tudo que o mundo fisiopsíquico, porque o ar que respiramos, se soubermos respirar, pacificam emoções, acalmam ansiedades, nos preparam para novas tarefas. E após passar por todas as entranhas desse universo e aprender a presidir todas as situações, esse princípio inteligente, essas mônadas ou elementais, segue seu curso mergulhando no sistema circulatório e aprendendo no plasma, nas plaquetas, nas hemácias e nos leucócitos. Tudo o que esse sistema lhes ensinar de nutrição, que é o caso do plasma que leva a nutrição canalizada pelo sistema respiratório e digestivo para o corpo, e que foi canalizado pela pele também, e ao mesmo tempo as hemácias levam o combustível, o oxigênio e outros elementos para que haja a desintegração da glicose na intimidade das mitocôndrias, e ao mesmo tempo protegido pelo sistema de defesa representado pelos leucócitos e assessorado pelas plaquetas por qualquer problema que se avista ou qualquer coisa que aconteça. Vocês sabem que plaquetas são peças de reposição das células. Se vocês pegaram uma célula tronco, vocês podem estudar isso em anatomia. Ela está aqui. O que eu quero criar com ela? Se for uma hemácia, eu vou extirpar o núcleo dessa célula e vou construir uma hemácia. Ela não tem núcleo, ela obedece diretamente ao nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas forças hormonais. Se for um leucócito, eu vou definir o qual vai ser criado. Eu vou criar alguém que vai nascer e amadurecer aqui, ou alguém que vai nascer e amadurecer aqui na glândula timo, ou outras situações. E se eu não quero criar nenhum desses dois, ou de vários do sistema imunológico,
eu vou desmontá-la, e a figura é muito clara, e foi a que mais me encantou, em pequenas frações, e essas frações chamamos de plaquetas. E após aprender tudo de nutrição, de proteção, de diálogo, porque elas vão viajar para todas as instâncias e falar com todos os seres. Elas vão mergulhar noutro universo que chamamos de sistema linfático, que é o quartel-general do sistema de proteção em si. E nesse líquido intracelular, melhor, extracelular, nesse oceano que está em torno das células, chamado a linfa, e no sangue chamamos de plasma. Essa linfa também é um plasma, que a gente chama de extracelular, dentro da célula intracelular. Nos microtúbulos, o plasma que deu origem a esse plasma, que é o plasma espiritual que nós criamos com a bioenergia que gestamos em nossa mente, no nosso universo consciencial. E após passar por todos os setores, viaja na direção do sistema endocrínico, que criam as leis para governar esses setores, nas glândulas endócrinas. E aprendeu a criá-las e a tornar-se as leis. Agora vai ser o governador no sistema nervoso de todo o corpo, da quase totalidade dessas vidas. E no ápice do sistema nervoso, segundo André Luiz, ou Calderaro no mundo maior, todas as forças físicas começam a transformar-se em forças psíquicas, os psiátomos. E as primeiras entidades a serem criadas são os instintos. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecem aos fenômenos físicos. Mais tarde comandarão e dirigirão esses fenômenos. Mais tarde vão comandar e dirigir os fenômenos morais. E se a inteligência é a individualidade moral, quem comanda a inteligência é a consciência. Para fazer isso, eles precisam estar já no reino de Deus em nós. Então, quando entendemos a origem da vida, a sua natureza divina e a sua destinação, torna-se fácil criar uma ambiência, um festim de núpcias no nosso consciente, por esta inteligência iluminada por este saber transcendente. Por esta inteligência assessorada pela imaginação fruto deste saber, porque eu só consigo imaginar mediante o conhecimento adquirido. Assessorado pela capacidade criativa que veio do superconsciente, porque a ambiência intelectiva foi preparada, imaginativa, e através da memória que está na própria mente, abriu espaço, e agora os pequenos cristos se achegam, as virtudes. E conforme a arquitetura, com a capacidade criativa que é o pensamento, regido pela inteligência e pelo poder imaginativo, a gente cria o canteiro fértil, a ambiência, a forma. E a semente que vai ser plantada é a virtude, nesta forma, que pode ser um infracorpúsculo, segundo Emmanuel, pode ser a linha de força que vai aglutinar outros elementos, que é as supercordas, para a composição do mundo subatômico, pode ser a intenção de criar um elemento atômico, ou um átomo, ou uma molécula, como nos ensina Kardec, tanto no Livro dos Médiuns, quanto na Gênese. E agora decidir se eu quero transformá-lo em alimentos ou em medicamentos. Neste caso, os medicamentos são os hormônios, que vai consertar o estrago que talvez tenhamos feito. E o alimento vai corrigir ou reconstruir os tecidos. Então, quando temos uma noção mais exata de que semear eu plantei, e dependendo do resultado do plantio, agora eu vou divulgar essa boa nova. O que foi
estatuído. A tarefa inicial, nós começamos no preparo da Terra, no caso das ambiências mentais. O mundo racional, que segundo Emmanuel, ele sabe calcular quando nobre, ou nobremente estruturado. A razão calcula, dentro do que se pretende, as possibilidades. Cataloga dentre as que foi calculadas as probabilidades de dar certo. Porque possibilidades podem ser infinitas. Agora, probabilidades de dar certo podem ser poucas. E depois vai comparar as probabilidades. Qual essa ou aquela que vai atender o meu intento? E depois vai analisar minuciosamente essas que foram comparadas. E veja como seria isto. Vamos imaginar que vocês estejam com um problema cardíaco. De vez em quando seu coração acelera sem motivos, dependendo da ambiência. De vez em quando você até chora, como que é isso? Bom, eu penso, ou como se fosse no meu caso, meu corpo está morrendo inteiro, porque estava desmanchando tudo. Aí fomos fazer um mapeamento e vimos que não era o corpo como um todo. Percebemos que era um setor chamado sistema digestivo que estava desorganizando com alimentos indevidos os demais, sobrecarregando. E aí, normalmente, a culpa é do estômago. Mas a minha memória é tão frágil quando eu fui questioná-lo, que eu nem lembro que eu comi ontem. Então alguém decidiu por mim o que não me cabia decidir. E achamos os responsáveis num setor de comando. E vamos imaginar que seria, de fato, os sensores sutilíssimos do estômago, que só avisam 20 minutos após de ter o suficiente, que já chega. Agora, para quem mastiga rapidinho, 20 minutos de alimentação a mais do que necessitaria. E aí a gente percebe dentro daqueles mais de 100 elementos, vamos colocar só 100, que seriam encarregados de disparar essa notícia. A gente pensa que todo aquele setor está perturbado. Aí você percebe lá que tem 2 ou 3 pequenas glândulas que disparariam a informação, que estariam desconexas. Aí vocês vão mapeá-las e percebe que algumas células que compõem essas glândulas estavam fora do prumo. Não eram elas em si, na totalidade. Separam aquelas e mergulham no seu campo íntimo, vocês vão perceber que são algumas moléculas dentro das células que estão desgovernadas. Separam-nas, mapeamento mais profundo, vocês percebem que são alguns átomos que estão em desconexão ou em dissonância com a harmonia que se pretende. Separam-nos e vocês percebem que alguns elétrons, prótons ou nêutrons, pode estar em desconexão segundo a quantidade desses elementos em cada átomo. Vamos imaginar um urânio, por exemplo, que tem 92 elétrons, prótons e nêutrons. E separam esses elementos. Vocês percebem que são alguns fótons dentro dos elétrons que estão perturbados. Alguns elementos dos prótons e dos nêutrons também. E vão separando até chegar à origem desses átomos, que é a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E a matéria mental pode ser perturbada segundo o que eu estou pensando. Então eu construí esse mundo enfermiço quando eu estava pensando em você
e comecei a prejulgá-la. Quando você me enviou aquele bolo que para você era o manjar dos deuses, e eu estava com a avó atrás do toco, eu amanheci do avesso e falei que seu bolo não estava bom, estava azedo, estava amargo. Joana de Ângeles, essa informação é de Joana de Ângeles. Então esses elementos mais primários, porque Emmanuel fala que a matéria mental vai formar os infracorpúsculos, que não são nem os bósons de Higgs, que são as menores partículas, nem os quantum de energia da física quântica. Bem mais próximo da realidade do espírito imortal. E Joana de Ângeles fala que desde ali, porque ali se juntar dois átomos primitivos, ou dois espíritos na origem, eu formo os elementais. Eu já estou criando seres, que é a força de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Eu estou criando a força para o meu mundo de atração e repulsão. E com eles vou estruturar o universo dos fluidos em mim. E ao mesmo tempo, uma infinidade de outras situações. Então, quando temos essa noção mais exata de que semear é plantar nesses seres algo de nós. Leon Denis, o grande enigma. Eu crio a ambiência, o projeto e os convido para o festim. Quando eles se achegam, eu vou gravar neles a minha inteligência, ou semear neles, que são simples, que não têm ciência do que pretendem. Não são ignorantes, que é a palavra que se usou lá atrás, simples e ignorantes. Ignorantes pode ser no sentido dele dizer: reconheço a minha pouca experiência para o que você pretende. Disso que você está me propondo, só sei que nada sei. Ele pode dizer isto. Mas ele já veio de muito longe. Porque ele nasceu do verbo criador e passou por um caminho longuíssimo até transformar-se em psiquismo divino. Já fracionou-se do psiquismo divino. Então foi um longo trajeto. Ele já estivera como agente, como intermediário, ou alguém atuando sobre o agente ou intermediário, conforme está na questão 22 do Livro dos Espíritos. Lembram? Que definição se pode dar da matéria? É algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não da matéria primitiva que você está longe de conhecer. E aí percebemos com muita clareza: a matéria é o laço que prende o espírito, quer dizer, ainda nem nasceu o princípio inteligente. É o instrumento do qual ele se serve para se fazer, para individualizar-se, e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Questão 22A. E aí Kardec conclui: pode-se dizer que a matéria é o agente e o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Quer dizer, ele já está trabalhando. Quando ele nasce como princípio inteligente, ele já soube individualizar-se. Porque, segundo Leon Denis, Deus não nos criou, nós nos fizemos. E hoje já temos motivos para acreditar que o espírito, o princípio inteligente, não é a menor partícula. Mas isso é só assunto do terceiro livro, que a gente vai mostrar essa anatomia e fisiologia do espírito. Porque eles já tiveram uma origem, e nós queremos entender esta origem e a formação. Porque cabe à mente dos Cristos criar esses espíritos a partir do psiquismo divino. E sensibilizá-los segundo Miramês e entregá-los para nós. E agora, segundo Leon Denis, no ápice da minha vontade. O ápice da minha vontade é quando o meu conhecimento
segundo a vivência, tornou-se discernimento. E essa vontade, por conta da fé raciocinada e vivenciada, ela transformou-se na médium da consciência. Ela está a serviço da consciência. E sobre a ação dessa vontade regida pela consciência, Miramês, gesta-se os pensamentos. E pela força dessa vontade que manifesta as virtudes, cria-se a lei de atração. Leon Denis. E como o amor é a reunificação dessas partículas, a atração transforma essas partículas em amor. Que é o correto dizer hoje. Porque na época ele falou, a atração se faz amor. E antes desse amor, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. O que é que eu quero criar, Dona Marcela vai sentar aqui hoje. Lá no fundo, não vale mais. Esse seminário é só para a Marcela. Eu disse a ela. Nós estamos dividindo a experiência com vocês. Então agora você já sabe o energismo que você vai criar a ambiência para você semear e depois o filho do verbo semear, que é o semeando, anunciar o que deu certo para os demais. Então você vai criar a ambiência na tua mente, no seu consciente, para receber os visitantes. E já é um exercício em tempo real. Ela está criando a ambiência porque tem certas ansiedades. E qual é a ambiência? Ela vai encarnar, para trabalhar a insegurança e a ansiedade, a autoconfiança. Então ela criou a ambiência e atraiu os elementos para dar forma a esses princípios inteligentes, a matéria mental, e agora ela vai encarnar nesta forma a autoconfiança. E esta autoconfiança é o filho. Ela, a alma, é o Senhor da vinha que vai enviar o seu filho para o inconsciente, para convidá-los, os elementos da ansiedade, da insegurança, para o festim. Mas quando ela vai, ela já semeia no psiquismo deles a boa semente. Ela já cultiva. E quando eles se achegam, eles já vão dar continuidade. É o que nós chamamos de semeando. Agora eles vão encarregar-se de propagar a ideia. Todas as vezes que Joana de Ângeles nos convida para dialogar terna e amorosamente com as imperfeições morais. O que a autora quer dizer com isso? Terno vem de ternura, é uma virtude. E se é amoroso, vem de amor, que é a fonte de todas as virtudes. A força que gera a vida, nutre a vida, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Para a autora, antes desse amor, não existe a criação, qualquer que seja a criação que nós queiramos. E agora a Marcela criou a ambiência, criou o filho, gestou o filho, autoconfiança, assessorado pelo festim e pelo Senhor da vinha, ela vai convidá-los, semear nesses terrenos. Seja na beira da estrada, seja no pedregulho, seja nos espinheiros, mas de preferência na terra fértil. Ou seja, vai permeá-lo como faz os neutrinos. A cada segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessa o seu corpo físico, os nossos corpos. E essas estruturas que ela está criando é muito menores do que neutrinos, porque são mônadas.
são elementos virgens que vieram para o seu festim, para essa criação sem mácula, porque a intenção é de amor incondicional. E conforme ela gestou esta forma, criou a ambiência, agora a consciência semeia nessa ambiência a semente da autoconfiança. Ela se personifica como uma entidade para representá-la no oceano do inconsciente. E agora ela vai convidar todas as ambiências da insegurança e da ansiedade para transformarem-se em autoconfiança. E permeando as estruturas íntimas, todos aqueles que se predispuserem virão para o festim. Chegam até alguns que querem benefícios sem proveitos. Aquele que Jesus falou, você não tem a roupa nupcial. Mas esses, hoje, não precisam ser atados, amarrados e lançados às trevas exteriores, que vocês sabem que é um processo de encarnação. E você não está pronto para vir aqui. Então vai encarnar e aprender mais alguma coisa, está fora desse ambiente espiritual, e depois vocês retornarão mais tarde. Mas, como sou um bom pastor, eu reconheço as minhas ovelhas a que aderiram o meu convite. E existem outras que não estão no aprisco que é necessário que a gente possa trazer. E quando a gente faz isso, nós convidamos, esses elementos vieram para o festim, nesse processo de transformação estrutural, que na realidade começa nas ambiências do subconsciente, que representa o inconsciente. Então, o primeiro lugar que eu vou pregar, após criar aqui a entidade, por ser o link que me conecta ao inconsciente, é o universo dos instintos, que são os embriões, que são os germes dos sentimentos. E eu estou semeando agora com a autoconfiança nesses germes, que no princípio são instintos. E agora, pelo processo de evolução, transformar-se-ão em sensações. E mais tarde, essas sensações já permeiam o inconsciente. Porque lá, elas existem, criando as perturbações. Só que agora são filhas da autoconfiança. E pode ser da alegria, da compaixão. Eu vou encarnar quantas virtudes forem necessárias. E quando, pelo trabalho de semear e semeando, porque semeiam e propagam, elas vão se promoverem em emoções pelo trabalho prestado e alcançam mais altos degraus. Emoções que, segundo Joana de Ângeles, se transformam em sentimentos. Todos os sentimentos de mágoas, de várias perturbações, além das emoções, onde estão a ansiedade e a insegurança, vão sendo permeados. Sentimentos no ponto mais purificado, que segundo o Evangelho se transformaria no amor, mas Joana de Ângeles coloca, na verdade, André Luiz, os sentimentos geram os futuros pensamentos. Pensamentos que vão transformar-se em inteligência. A inteligência intelectiva está na fronteira do consciente, ou melhor, do inconsciente com o superconsciente. E quando transforma-se em inteligência afetiva ou emotiva, na afetividade, onde eu já intenciono relacionar com amor com todos os seres, não só com os meus, o resultado disso é a inteligência espiritual, que é a virtude em si.
agora eu já adentro na minha superconsciência. E eu vim de lá com 2 talentos e retorno com 4. Porque 2 eu conquistei nesse processo de promoção. Eu saí de lá com 5 e chego com 10. E na hora do prestar contas, se fostes fiel no pouco, eu te darei intendência de coisas maiores. Venha para o gozo do seu Senhor, para o reino de Deus. Aí as virtudes que vieram de lá, fizeram o périplo consciente, passaram inicialmente pelo inconsciente, semeando, anunciando a boa nova, sem semear. Vieram para o consciente, personificaram-se e agora foram semear no inconsciente e depois semeando nesse subconsciente. Do consciente para o sub, primeiro semeia, planta as novas ideias, depois propaga, semeando. E faz o trabalho no inconsciente, retornando para casa, lá na roça, com um borná, com alguma coisa a mais, com alforge e etc. Então, todas as vezes que temos a lucidez de fazer isto, quando estamos no plano mental fazendo isto, permeando o subconsciente, ele é que governa o perispírito e o corpo físico. E esses conteúdos permeiam o corpo físico através das estruturas perispiríticas, desde o centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, gástrico, esplênico, o genésico, auxiliado pelo Kundalini, todas as entranhas menimônicas do perispírito, até chegar nos diminutos pontos de energia que nós chamamos de nadis ou de meridianos, que mergulham no núcleo consciencial da célula, no DNA, ou que viajam via cérebro, sistema nervoso, endocrínico, sanguíneo, e mergulha na célula e vai levar no infra-reino, onde está mergulhado na intimidade dos microtúbulos, os microvórtices que já fabricam essas energias, e eu estou levando mais um tanto. Quando fazemos com a água, magnetizando-a, ela já tem algo que nutre, que cura. Eu estou qualificando um tanto mais. Agora eu potencializo esses microvórtices com o meu plasma divino. E curioso que este plasma, que é um fluido sutil, vai transformar-se no líquido intracelular e dar alimento para a criação das novas organelas na própria célula, para a reprogramação das mesmas. E assim que eu crio um ribossomo, e eu já começo a interagir, melhor, assim que eu crio através dos microtúbulos centríolos, que é o construtor do que pretendo, eu já começo a criar o ribossomo, por exemplo, que me conecta com a consciência da célula. E nesse processo de mediunidade, onde eu, o construtor centríolo, representa a alma, e o DNA representa o superconsciente, nós vamos dialogar e trabalhar juntos. Porque já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E juntos criamos o que nós chamamos de gen, ou genes. E esse gen, que é a promoção do meu conteúdo, dos meus talentos, e agora no gozo do meu Senhor, transmuta-se nos aminoácidos. E eles são os construtores das futuras proteínas que pacificam, pelo processo de nutrição, o mundo celular, mas defendendo do que foi plasmado, este mesmo energismo pacifica a ansiedade. Esse mesmo energismo transforma e transmuta a insegurança. E assim por diante.
Por isso que o ato de inspirar é trazer o universo inteiro para dentro de nós. Tudo que a natureza oferta, desde os luminares que estruturaram o planeta, até as entranhas mnemônicas dos infra-reinos do mundo mental. Tudo, exatamente tudo. E conforme o nosso convite, e no dizer de Joana de Ângeles, ideias enobrecedoras. Eu sei que ideias são vários pensamentos que se convergem. Eu estou criando as ambiências para encarnar as virtudes. Planos de futuras ações benéficas, várias ideias que se congregam. São portadores de energias equilibrantes, as virtudes. Elas vão trazê-las. Que reorganiza os complexos campos celulares, quer dizer, vai trazer este plasma para os microvórtices. Harmoniza-os porque criou novas leis. O que eu estou encarnando. No caso, autoconfiança, alegria, seja lá o que for. E aumenta-lhes a produtividade, porque agora tem mais matéria-prima e tem leis mais amorosas para reger. É quando Joana de Ângeles nos convida a conversar com as forças mantenedoras do físico, que são essas, e do perispírito também. Se não entendemos isso, Joana de Ângeles é muito difícil. E se eu sei o que é isso, agora eu posso mergulhar no intrincado conjunto das células que compõem os tecidos e envolvê-las nessas vibrações de amor. E amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém. Envolver os tecidos ou os órgãos com perturbação enfermiça. E agora Marcela outra vez. Num diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais. Insegurança, ansiedade, expressões do pânico como transtorno da ansiedade. E agora todas as vezes que a ansiedade insinuar-se a assumir o seu festim racional, a área do pensamento, da inteligência e da imaginação. Ela vai apresentar a sua proposta, Joana de Ângeles ainda. Fala, esta é a pauta do dia. Autoconfiança, compaixão, alegria. Cada um elege o que se pretende. A indulgência, a misericórdia e etc. Então, todas as vezes que apresentarmos a proposta, normalmente, segundo Joana, o aparente adversário vem para o festim. Porque se eu apresento a esperança, o desespero vai se achegar. Só que ele quer se transformar em esperança, porque eu já semeei convidando. E agora vamos continuar semeando a propagação da ideia. Então, quando não sabemos, nós pensamos que são obsessores. Porque eu falei, Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Aí vem, eles vieram para o festim. Se eu parar o Pai Nosso, segundo Joana de Ângeles, e falar para eles o que eu pretendo, eles se acalmam, como alunos se acalmam na sala de aula que foram convidados, mas não sabem para quê. Agora, se eu paro e explico o que vai ser lecionado, então agora, o que é envolver em vibrações de amor num diálogo terno e amoroso? Terno de ternura, que é a força mais sutil e com maior capacidade de penetração nessas estruturas, levando esta boa nova à propagação da ideia e ao mesmo tempo a semeadura dependendo do terreno. Então, quando envolvemos em vibrações de amor, mais potente do que os neutrinos, nós permeamos
essas estruturas dos instintos, sensações, emoções ou sentimentos, pensamento ou estado de inteligência. E como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. Qual pensamento? Qual sentimentos? Qual coração suficientemente perverso para resistir o doce contato da caridade que convida à autoiluminação? Não há como resistir. Agora, quando eu me julgo, me condeno, me culpo ou me dilacero, convidaram para nos bater outra vez. Porque a consciência de culpa é muito pior do que a quimioterapia. Ela mata tudo que tem pela frente. Segundo Emmanuel, a queixa sistemática é um ácido corrosivo pior do que a soda cáustica. A queixa sistemática. Então, quando nós começamos esse diálogo, a semelhança de alguém que ouviu Paulo de Tarso pela primeira vez, olhou para esse moço, perseguiu, prendeu e executou quem acreditava em Jesus e agora está se disfarçando de bonzinho para criar armadilhas. Com certeza não acreditariam nele. Por isso que ele falava 5 minutos, perturbava todo mundo com a sua eloquência. E depois Ananias tinha que explanar o que ele quis dizer, ir em defesa e trocar em miúdos a síntese que havia feito. Então, quando os nossos Paulos, que antes eram Saulos, consciência de culpa, autopunição, que criou tormentos como a fibromialgia, como a esclerose múltipla, como Parkinson, Alzheimer, os AVCs, a esclerose lateral amiotrófica, a lúpus, o diabetes e vários outros tormentos, que se aprendêssemos a nos amar, até o câncer não teria vez, porque nós criaremos células com poder quimioterápico, Joana de Ângeles. Célula que vai desmontar somente aquela que está em desalinho, mas vai permeá-la e ver que é apenas umas moléculas que estão desorganizadas. Mergulham tanto mais, percebe que são aqueles átomos, como eu falei, e só vai desmanchar o que for necessário desmanchar. Elas sabem o que fazer, porque quem as criou foi o Espírito que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E o Espírito, como consciência criadora deste corpo, ele está em cada uma das partículas, conforme Joana e Kardec nos lembra dessa realidade. Onde eu penso, eu estou. E nesse diálogo, demonstrando essa honestidade para com esses elementos. Não quero expulsá-los. Agora, quem comigo não se ajunta, espalha. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. Então eles não vão se sentir ameaçados, aqueles que querem e vão vestir a roupa nupcial. Os que não querem, a semelhança do filho pródigo, vai pedir a parte da herança e vai se refestelar por algum tempo, até chegar à conclusão que não fez um bom negócio. E após esse diálogo, todas as que fecharam conosco tornam-se uma. A soma dos espíritos não forma um todo, agora já fazem parte das estruturas que queremos criar. Quer seja da autoconfiança, da esperança, da alegria, se era a tristeza, da dúvida, que agora, orientada pela fé, vai transformar-se em fé, da discórdia, que vai transformar-se em concórdia, do que nós chamamos de ofensa, agora em misericórdia, em perdão, sempre, segundo Joana de Ângeles, a virtude oposta que faz o convite. Mas quem vai criar a ambiência, eu disse, a razão que vai calcular, que vai catalogar, que vai comparar,
e depois examinar o que foi comparado. Agora, o sentimento, que é a virtude que vamos encarnar nisso, vai criar a nova realidade, vai edificar o que foi criado, vai alimentar o que foi criado e iluminar o que foi criado. Ambas informações são de Emmanuel. Creio que é o suficiente para esse primeiro momento. Respire fundo. Diga ao mundo interior ou a todas as instâncias: acalmem-se, tudo está em paz. Muitos são chamados, muitas são as formas, esta fora mais uma, mas todos foram convidados nas encruzilhadas, nas ruas, já que os primeiros não atenderam o convite. Só permanecerão quem conosco se fizer um. E como somos um, o menor movimento do menor dos seres, neste um, afetará o conjunto. Leon Denis. Pensar na verdade, sentir o que está pensando, encarnando nesta verdade que se pensa, o que se pretende, falar o que está sentindo, semear ou semeando o que se edificou, cultivar ou propagar através das virtudes, é a proposta de um dos ministros do Cristo, Satya Sai Baba. Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham, é a proposta de outro ministro, Buda. E finalizando a nossa fala com a proposta de outro ministro do Cristo, Hermes Trismegistus, o pai da sabedoria, o 3 vezes grande. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Frase que mais tarde foi colocada no portal do Santuário de Delfos, mas vindo do Egito Antigo. Relembrada sabiamente por Santo Agostinho e expandida pelo próprio Mestre Jesus. Conhece esta verdade e vos tornará livres. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. Mas é necessário querer. É essencial saber. E, acima de tudo, fazer. Muita paz. Muito obrigado.